E vamos agora prosseguir com a audição, também, da entidade reguladora para a comunicação social, para a apresentação do relatório das atividades de regulação de 2022 e do relatório de atividades e contas de 2022. Portanto, reitero o apelo que já fiz e também comunico que vou ser mais exigente agora no controle dos tempos, porque já houve a tolerância na primeira audição, já ficaram com mais informação, por parte também da Sra. Presidente, também já deu muitas informações e, portanto, peço agora, faço um apelo ao poder de síntese de cada uma e de cada um. Ora, nesta audição começa a entidade visitante, portanto, neste caso, a Sra. Presidente da IERC dispõe de 10 minutos para apresentar os relatórios de regulação e de atividades e contas. Faça favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito bem, então, muito bom dia de novo a todos os senhores deputados e Sra. Deputada, Sra. Presidente, também uma saudação no quadro desta nova reunião. Portanto, nós estamos aqui nesta audição para apresentar o relatório de regulação de 2022. Naturalmente, não era este Conselho que estava em atuação, nós não estávamos na IERC neste momento, e naturalmente que estamos agora a preparar o relatório de regulação de 2023, que procuraremos depois também vir aqui apresentar, e estamos a cumprir o plano de 2024 e, como se não fosse suficiente, estamos também a preparar um conjunto de eixos estratégicos para o atual mandato que, se tudo correr conforme esperamos, terá lugar até 2028. Portanto, se os senhores deputados concordarem e se a Sra. Presidente permitir, procuraríamos fazer uma apresentação muito sintética do documento, do relatório. É um relatório longo, é um relatório de 700 páginas. Eu não sei se os senhores deputados tiveram condições para fazer a leitura mais atenta, mas nós iríamos fazer aqui uma apresentação bastante sucinta, deixando depois para as perguntas, para o momento em que os senhores deputados poderão pronunciar-se, a apresentação de alguns elementos mais detalhados. Portanto, nós gostaríamos ainda, nestes 10 minutos, de apresentar algumas ideias relativamente aos eixos estratégicos que a IERC está a desenvolver até ao ano 2028, portanto, parece-nos importante conversarmos também com esta comissão, seja nesta sede, seja noutra, onde entenderem, mas gostávamos também de apresentar alguns elementos, ainda que de um modo muito sucinto. Portanto, começando então por alguns elementos relativos ao relatório de regulação de 2022. Nós gostávamos talvez de começar por dar uma ideia que nem sempre é muito clara relativamente ao universo dos regulados da IERC. É que nem sempre existe uma consciência clara de que a IERC regula 2.516 órgãos de comunicação social e empresas jornalísticas, distribuídos do seguinte modo: 1.710 publicações periódicas, 301 empresas jornalísticas, 2 agências noticiosas, 272 operadores de rádio e 328 serviços de programas de rádio, 24 operadores de televisão e 64 serviços de programas televisivos, 11 operadores de distribuição,
181 serviços de programas difundidos exclusivamente através da internet, 14 operadores e 20 serviços de audiovisuais a pedido. Se nós pensarmos, digamos assim, no volume, não é, de órgãos de comunicação social, de entidades que a IERC regula, isto dá-nos uma ideia, digamos, do volume de trabalho que a IERC tem que desempenhar com recursos que, infelizmente, são muito limitados, sejam os recursos humanos, técnicos e também os instrumentos legais para funcionarmos. Portanto, tendo em consideração este universo, e eu estou só assim a dar umas ideias muito vagas, muito amplas sobre este universo, isto implica necessariamente uma grande intensidade de atividade regulatória. E também, para procurar transmitir essa complexidade, eu gostava de dizer que em 2022 a IERC recebeu 8.991 entradas. Portanto, são processos que, de algum modo, temos que analisar. É claro que, relativamente a estas 9.000 entradas, só foram abertos, eu digo só, 1.063 processos. Portanto, se aqui ou ali, quando nos perguntarem algum detalhe sobre algum processo, perdoar-nos-ão se não tivermos condições para o detalhe, nos lembrarmos de todos estes processos ou algum elemento destes processos. A IERC, em 2022, aprovou 437 deliberações e 405 informações. Realizou dezenas de reuniões formais do Conselho Regulador, Conselho Consultivo, entidades, enfim, reuniões com entidades reguladoras nacionais e internacionais. Portanto, digamos que, tendo em consideração o universo, tendo em consideração a atividade regulatória, naturalmente que o volume de trabalho foi muito considerável e tem vindo a intensificar-se ainda desde 2022. Portanto, uma análise, ainda que mesmo muito sucinta, uma análise relativa às deliberações do Conselho Regulador mostra que a maior parte das queixas e participações visam essencialmente o meio televisivo. Portanto, a televisão é ainda, seguida da internet, mas a televisão é ainda o meio que produz mais queixas, mais participações que são analisadas pela IERC, sobretudo por questões relacionadas com conteúdos jornalísticos, essencialmente questões de rigor, e também limites à programação, essencialmente a programação relacionada com talk shows, com reality shows. Portanto, estas são assim áreas mesmo muito fortes do ponto de vista das exigências regulatórias. Mas a IERC não respondeu apenas a queixas e participações e, cumprindo os objetivos da regulação e as atividades que a lei confere, a IERC em 2022 procedeu à monitorização sistemática das obrigações dos órgãos de comunicação social em matérias tais como o pluralismo, o rigor, a isenção, a diversidade de conteúdos, a não discriminação, o combate ao discurso de ódio, a proteção de públicos vulneráveis, menores e não só. Portanto, houve aqui um conjunto muito vasto de áreas sobre as quais a IERC trabalhou. É claro que também procedeu à análise e ao depósito das sondagens, especialmente nos anos em que há eleições. Esse trabalho é também bastante exigente e em 2022 ocorreu, de facto, uma eleição. Portanto, a IERC trabalhou também aí, acompanhou e desenvolveu projetos de literacia mediática em articulação com entidades nacionais e internacionais, realizou muitos estudos, relatórios sobre diversos temas relativos ao setor dos média e à regulação.
A ERC tem também uma atividade forte na área da fiscalização, portanto, desenvolve ações de fiscalização externa aos operadores, apreciou alterações no domínio, sempre que há alterações no domínio também se pronuncia, e muitas outras atividades que estão previstas nas suas atribuições, e se os senhores deputados tiverem depois, enfim, a oportunidade de analisar com algum detalhe as atribuições e as competências da ERC, elas são amplas, apesar de não responderem cabalmente ao mundo em que vivemos hoje. Resumindo, a ERC existe para defender a liberdade de expressão e para qualificar a informação e o entretenimento a que os cidadãos têm acesso. E este relatório, que é longo, que é um relatório muito minucioso, de alguma forma mostra que a atividade regulatória é indispensável para a concretização desses grandes objetivos, que são a liberdade de expressão e a qualificação do ambiente simbólico em que nós vivemos e que corresponde, de algum modo, à informação e ao entretenimento a que os cidadãos têm acesso para fazerem escolhas políticas, culturais, escolhas nas suas vidas e para viverem uma vida melhor em sociedade e em comunidade. Enfim, eu sei que é uma síntese muito breve, mas considerando o tempo, e se a Sra. Presidente me permitir, eu iria ainda apresentar, não permite, pode ser então que na resposta às perguntas eu tenha ainda a oportunidade de falar um pouco sobre alguns aspectos dos eixos estratégicos da ERC para o mandato até 2028, se tivermos essa oportunidade. É isso que sim. Muito obrigada. Claro que sim, que vai ter essa oportunidade, porque vai ter de responder e, portanto, vai selecionar e falar certamente desses eixos estratégicos. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Carreira. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Excelentíssima Sra. Doutora Helena Sousa, em si, cumprimento toda a restante equipa, assim como os nossos colegas de bancada vos cumprimentam. Considerando que iniciaram funções, como disse, no passado 7 de novembro de 2023, ainda estamos à vontade para aproveitar a oportunidade e vos desejar os maiores sucessos nos desempenhos das vossas funções. Agradecemos o estarem hoje a apresentar um relatório de atividades e contas, bem como o relatório de regulação referente a 2022, ano em que ainda não exerciam as funções que hoje exercem. E assim começo por vos perguntar se, porventura, depois de assumirem funções, fizeram um balanço do trabalho da ERC no período anterior à vossa tomada de posse e, se possível, que nos deixem algumas notas sobre o futuro da regulação em Portugal, apontando os pontos mais fortes, os pontos mais fracos. Considerando que esta audição pretende obter informações abrangentes e detalhadas das atividades da ERC relativamente a 2022, a bancada do PSD tem necessidade de lamentar que este processo esteja a decorrer em 2024. É sempre de lamentar que isto aconteça, até porque o nosso objetivo é sempre o contributo positivo. Apesar disso, uma vez que se pretende que estas audições melhor entendam os desafios enfrentados, as medidas adotadas pela ERC, de forma a garantir uma regulação eficaz, a promoção do pluralismo e a independência dos meios da comunicação social em Portugal, queremos naturalmente agradecer a realização e a apresentação dos relatórios, assim como a exposição feita pelo Conselho Regulador, que demonstram de forma clara e pormenorizada, quem analisou os documentos que nos enviaram, e muito eficiente da atividade da ERC ao longo de 2022. Relativamente aos relatórios em análise, gostaríamos de levantar algumas questões. Sabemos que em 2022 medidas foram tomadas para melhorar a eficiência operacional da ERC. Destas, houve alguma específica para reduzir custos, otimizar processos. Como avalia a ERC o impacto destas medidas na sua capacidade de regulação e de fiscalização? E como avalia a ERC a execução orçamental de 2022? São públicos os problemas graves que o setor da comunicação social enfrenta. Questionamos se a ERC, com o seu conhecimento especializado, acompanha a preocupação do setor.
perguntamos naturalmente, com base nas suas competências, se propõem medidas ou propostas que possam ajudar a inverter a situação dramática em que, nomeadamente, a comunicação social regional se encontra e que põe naturalmente em causa a viabilidade do setor e, por consequência, a defesa da democracia e da coesão do país. No âmbito das competências do Departamento de Supervisão, no ano 2022, analisou vários processos referentes à violação da lei da imprensa. Em junho de 2023, a ERC fez chegar à Assembleia da República propostas de alteração da lei de imprensa, assim como da lei da rádio. Questionamos se o atual Conselho se identifica totalmente com estes projetos de alteração enviados à época. Termino com algumas questões muito breves relativas ao relatório de regulação. Qual a avaliação que fazem sobre o panorama da concentração de meios da comunicação social em 2022 e de que forma é que têm atuado para prevenir que essa concentração excessiva não aconteça, promovendo o pluralismo dos meios da comunicação social? E como avaliam o impacto das novas tecnologias e plataformas digitais no setor dos mídia? E quais as medidas adotadas para regulamentar e/ou acompanhar as novas formas de consumo dos mídia digital? Agradeço a sua atenção e agradeço à Sra. Presidente. Muito obrigada. Eu agradeço ter respeitado e até poupado algum do seu tempo. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente, dispõe de 5 minutos. Faça favor. Muito obrigada. A senhora deputada pode não ter esgotado o tempo, mas as questões que coloca dariam para estarmos aqui, enfim, certamente a manhã toda e a tarde. Pronto, de facto, são questões muito amplas e que exigem, digamos, muito mais do que 5 minutos. Mas eu gostaria, talvez, de começar sobre a questão da legislação, sobre a questão da necessidade de alterar um conjunto de instrumentos. Falou da lei da rádio, da lei da imprensa. Ora bem, eu tenho alguma dificuldade em dizer-lhe que a melhor solução é fazermos uma alteração individual destes instrumentos. Pode ser, é uma abordagem, portanto, podemos manter, digamos, uma abordagem de melhoria dos instrumentos legais numa base setorial. É perfeitamente possível melhorar a lei de imprensa, é perfeitamente possível melhorar a lei da rádio, é perfeitamente possível melhorar a lei da televisão, mas talvez seja útil também pensar na possibilidade, considerar a possibilidade de desenvolvermos instrumentos que tenham uma abrangência mais transversal. Portanto, eu não colocaria isso fora de hipótese, reconhecendo que as leis de imprensa precisam claramente de ser alteradas, porque nós estamos num quadro em que, em termos nacionais, estamos com leis, muitas delas, enfim, pré-digital ou quase pré-internet, não é? Num mundo que claramente não corresponde minimamente a isso. Os padrões de consumo não se coadunam com isto, não é? Portanto, é mesmo muito importante que haja uma compreensão funda do modo como os consumos hoje são concretizados e garantir que o essencial, que são os valores da verdade, do rigor, não é? Portanto, que esses valores são assegurados, que os cidadãos têm, de facto, acesso a informação de qualidade e depois temos que ver de que modo é que os reguladores e mesmo a autorregulação, etc., pode, de algum modo, garantir que essa qualidade é assegurada. É claro que o digital hoje coloca um conjunto de desafios
que, pelo menos parcialmente, a legislação mais recente da União Europeia, o DSA, o Regulamento dos Serviços Digitais, e o ENFA, o Regulamento para a Liberdade dos Meios de Informação, os meios de comunicação, procuram, de algum modo, colmatar alguns problemas. Mas, na leitura que eu faço, estamos ainda muito longe de conseguir tornar operativas algumas das orientações e das exigências desses instrumentos, porque a senhora deputada referiu, e muito bem, as plataformas, as chamadas Big Tech, que tiveram oportunidade de se agigantar, de crescer de um modo que, na leitura que eu faço, é absolutamente desproporcional e indevida. Estão a operar no quadro europeu e no quadro nacional, drenando os recursos que até há relativamente pouco tempo eram os recursos de que viviam os jornais, a imprensa regional, a imprensa nacional, portanto, mesmo as rádios, etc. Portanto, há uma drenagem de recursos para essas grandes plataformas, onde está a publicidade, essencialmente, fazendo com que o jornalismo, que corresponde à mediação responsável, portanto, à mediação que de algum modo traduz aquilo que importa para o cidadão e para o bem comum, tudo isso, de algum modo, dilui-se. E isto é um problema gravíssimo para as sociedades atuais. Portanto, o problema que a senhora deputada coloca é, na leitura que eu faço, de uma importância absolutamente vital. Infelizmente, não vamos resolver o problema aqui, porque não temos de todo o tempo para isso, mas eu acho mesmo que é muito, muito importante. E os instrumentos jurídicos que, entretanto, a União Europeia foi desenvolvendo porque percebeu a gravidade da posição em que se colocou, em que se deixou ficar, né? Porque eu acho que isso aconteceu. Acho que a Europa foi ultrapassada pelas Big Tech norte-americanas e mesmo chinesa, não é? E, neste momento, a Europa está, em larga medida, num quadro de dependência relativamente a essas Big Tech, com um impacto dramático no quadro da comunicação social em vários países, não é? Portanto, e em Portugal nós temos, neste momento, os desertos jornalísticos e temos as empresas com grande dificuldade. A senhora Presidente está a dizer-me com os olhos que devo terminar. Estou a fazer sinal, de facto, de que... Peço desculpa, senhora Presidente. De que pedir a concisão. Obviamente que temos grandes desafios pela frente e não temos sequer a pretensão de que sejamos nós a ter capacidade para os resolver, muito menos hoje e provavelmente também não no futuro no âmbito desta Comissão, porque dispomos de instrumentos e de competências que também são limitadas e, como a senhora Presidente falou, quer dizer, isto ultrapassa até ao nível do país, ao nível nacional, coloca-se a nível do contexto europeu a que nós pertencemos, mas também a nível mundial. Portanto, são novos desafios, novas realidades com que estamos confrontados e em relação às quais para as quais temos de encontrar soluções. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me cumprimentá-la e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar na pessoa da doutora Helena Sousa o Conselho Regulador e todos os seus elementos e também os técnicos e colaboradores da entidade reguladora. Permita-me, Sra. Presidente, uma breve nota de introdutória no sentido de dizer que temos que subscrever essa sua leitura sobre os desafios que temos pela frente neste novo mundo em que nos mexemos e perceber que é um grande desafio e um grande perigo também para a democracia dos países ocidentais, esta nova realidade e estas novas ameaças também de instrumentalização da comunicação social para criar opinião, para gerar, de alguma forma, manipulação
na opinião pública e, portanto, com essa consciência, tudo o que forem as ferramentas ao dispor das entidades que tutelam e regulam os setores da comunicação social são, obviamente, imperativos para que consigamos ter depois resultados ao nível da implementação e avaliação, nomeadamente da transparência e do rigor com que o jornalismo, a informação é entregue aos nossos consumidores. Esta nota é importante e permitam-me pegar numa nota da Sra. Deputada Sofia Carreira para dizer que, de facto, este atraso que se verifica com esta apresentação não é, de facto, uma coisa que contribua para que seja mais ágil o nosso trabalho também aqui, como não foi também displicente o facto de estarmos também há uns meses bons à espera de indicação da parte do PSD das pessoas para integrarem este Conselho Regulador, o que de facto também não ajudou a que fosse mais ágil tanto este trabalho. De qualquer das formas, o mais importante no momento atual é saudar este trabalho. Estamos em funções plenas e daqui para a frente conseguirmos produzir um trabalho que de alguma forma vá ao encontro daquela que é a nossa expectativa. Sobre os relatórios em concreto, breves notas só de saudação também pela elaboração e pela qualidade que os mesmos têm e peço que isto seja espelhado também para toda a equipa que neles trabalhou, porque de facto merece esse reconhecimento. Quanto a questões concretas, permita-me, Sra. Presidente, focar-me naquilo que é o momento atual que vivemos e os desafios, de facto, que o setor atravessa, porque destes relatórios transparece esse mesmo mundo de que iniciámos, portanto, consciência há anos passados, mas que tem impacto nos dias de hoje e há de ter no futuro e, portanto, esses desafios prendem-se muito com a digitalização, mas também com a inteligência artificial, que é um tema que hoje tem impacto direto naquilo que é a forma como fazemos o jornalismo, mas também como interpretamos aquilo que é a informação que passamos às pessoas e, portanto, queríamos perceber também aquilo que é a visão do Conselho sobre esta nova realidade, sobre estes novos desafios e sobre as formas de comunicar mais modernas ou mais contemporâneas e a ameaça que isso representa para o setor. Uma segunda questão que tem a ver com um tema já aqui abordado hoje e que tem a ver com os instrumentos legislativos e nós sabemos que aqui esta Casa, o Parlamento Português, tem responsabilidades diretas nesta matéria e queríamos também aqui perceber a perspectiva do Conselho e já percebemos que tem de alguma forma um alinhamento com todas as bancadas que compõem o Parlamento, a Assembleia da República, naquela que é a necessidade premente de revisão de alguns diplomas, nomeadamente do Estatuto da ERC, mas também a questão da lei da imprensa, da rádio, da televisão. Há um conjunto de diplomas que carecem de revisão urgente, a lei das sondagens, também a lei da cobertura eleitoral, francamente importante para melhorarmos o setor. Aquela que era a pergunta que vos gostaríamos de colocar é como é que se pode agir de forma mais incisiva sobre as questões ligadas à transparência na propriedade dos mídias e na sua idoneidade e como é que, na vossa visão, podemos transpor isto de forma mais pragmática para estes diplomas que carecem de revisão. A terceira pergunta tem a ver com aquilo que já aflorámos aqui na primeira parte da nossa reunião e que tem a ver com o grupo Global Media e aquilo que queríamos perceber também, para acrescentar ao trabalho que já foi aqui apresentado, queríamos perceber sobre a aplicação do artigo 14º da Lei da Transparência, qual é que é a avaliação que vocês fazem em concreto dessa aplicação e qual é que é o impacto que esse artigo tem e a sua implementação no futuro e no futuro daquilo que é a Lei da Transparência para o setor. Salientar aqui um pequeno parênteses, Sra. Presidente, para destacar também aqui o facto e saudar os trabalhadores e o Sindicato de Jornalistas que, pela sua ação, trouxeram ao público uma questão que poderia passar mais ou menos incólume a todos nós. E, por último, nesta primeira ronda, queria focar-me numa questão que tem muito também a ver com a Assembleia da República, ou pelo menos que nós queremos que tenha, e que tem a ver com o Digital Service Act, o DSA, e a regulação que está a ser feita. Aliás, a ERC foi designada a autoridade competente para a implementação do RSD, e aquilo que queríamos era perceber o ponto de situação da criação deste regulamento, quais são as conclusões que já têm e quando é que é perspectivado que ele possa ser aqui entregue em forma de proposta de lei para que o Parlamento e a Assembleia da República possam de alguma forma contribuir para um diploma que consideramos fundamental para a persecução dos objetivos e o combate a todos estes riscos e ameaças que o setor tem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Estas questões são, de facto, muito relevantes. As questões que se prendem com a inteligência artificial, eu diria que trazem desafios novos,
muito profundos, com implicações éticas e deontológicas da maior relevância, e julgo que o jornalismo tem que estar especialmente atento a estas questões. Para não estar, se a Sra. Presidente me permite, para não estar sempre a falar só eu, há aqui mais duas questões que são bastante importantes, uma que tem a ver com a transparência e outra com o DSA. Eu, se calhar, pediria à minha colega, à doutora Carla Martins, e depois ao meu colega conselheiro Telmo Gonçalves, para responder relativamente ao DSA, porque são pessoas que têm acompanhado de modo muito detalhado estes dois dossiês. Pode ser, Sra. Presidente. Tem a palavra, então, a senhora conselheira Carla Martins. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados, e vou, de facto, ser muito breve relativamente à questão de transparência, embora me pareça que numa outra oportunidade possamos, de uma forma mais aprofundada, detalhada, falar sobre a experiência da aplicação da Lei da Transparência, que foi aprovada, como sabem, em 2015. A Lei da Transparência, ainda bem que existe. Eu diria até que, relativamente ao instrumento europeu que neste momento entrou em vigor, o European Media Freedom Act, Portugal, aliás, é um bom exemplo de um país que tem uma lei específica para regular a transparência dos mídias, e julgo até que nós conseguiremos ir um pouco até mais longe com as disposições que já existem na lei portuguesa do que aquelas que estão previstas no EMFA. Relativamente ao artigo 14, o artigo 14 foi aplicado pela primeira vez relativamente à situação da Global Media e do fundo WOF. Ainda bem, é um instrumento muito relevante que nos permite atuar de uma forma muito assertiva relativamente a uma situação patente de falta de transparência, conduzindo, como sabem, à suspensão de direitos de voto e do exercício de direitos patrimoniais. No entanto, a Lei da Transparência carece de revisão. Nós já há algum tempo que identificámos algumas vicissitudes na aplicação da Lei da Transparência. É precisamente essa proposta que, muito brevemente, como disse a Sra. Presidente, iremos fazer chegar ao Parlamento. Eu diria que, relativamente àquilo que são os aspectos fulcrais dessa revisão, estamos a falar, em primeiro lugar, do âmbito de intervenção, que é muito amplo, demasiado amplo, talvez, e deixando que depois escape a malha mais fundamental daquilo que é a comunicação social. Propor também um reporte diferenciado de acordo com a dimensão das entidades de comunicação social que estão abrangidas por esta lei e, obviamente, rever o regime sancionatório, que é claramente desproporcional e que obstaculiza a ERC a aplicação do regime sancionatório. Se nós aplicarmos o regime sancionatório da Lei da Transparência, nós não vamos estar a contribuir para o pluralismo do setor da comunicação social, vamos estar a contribuir para fechar empresas de comunicação social, e é muito importante que o Parlamento tenha essa consciência. Depois, relativamente àquilo que pode ser os poderes mais fortes da ERC em matéria de transparência, o artigo 14 poderá ser mais desenvolvido e mais detalhado. Julgo, aliás, que esta experiência da aplicação recente nos veio demonstrar isso e, inclusivamente, será de equacionar a introdução de um mecanismo de avaliação da idoneidade das empresas, dos titulares de participações que adquirem empresas de comunicação social. Penso que isso poderá corresponder, em parte, por um lado, a uma possibilidade de intervenção mais ativa por parte da ERC nesta matéria e, por outro lado, também corresponder a um conjunto de preocupações que existem sobre determinadas entidades que estão a investir na comunicação social. Não percebemos muito bem porquê, com que objetivos, e é muito importante perceber esses objetivos para investir na comunicação social. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom... E para continuar a responder... Se nos permitir, se a Sra. Presidente permitir. Sim, dispõe, já não sei quanto tempo é que dispunham, que era de 1 minuto. Bom, faça favor, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Muito bom dia a todos. Sendo telegráfico na questão da implementação do DSA, ou do Regulamento dos Serviços Digitais. Como sabem, o Regulamento dos Serviços Digitais
entrou plenamente em vigor em fevereiro deste ano. Havia a obrigatoriedade de todos os Estados-membros definirem o seu coordenador dos serviços digitais, a entidade de regulação que vai coordenar toda a ação para a implementação do regulamento. Foi definido que, em fevereiro deste ano, por decreto do Governo, a ANACOM ser o coordenador dos serviços digitais e a entidade reguladora para a comunicação social também ser uma entidade ou uma autoridade competente para a implementação do regulamento. Também houve outra entidade designada, que entretanto já deixou de estar a ser considerada, que era a IGAC. E, entretanto, também foi definido que teríamos cerca de 90 dias para apresentar ao Governo as alterações legislativas necessárias para a implementação do regulamento. Sob coordenação de um grupo de trabalho, a constituição de um grupo de trabalho, sob coordenação da ANACOM. E foi o que foi feito. O prazo limite era dia 30 de maio. A ANACOM dirigiu os trabalhos de coordenação para prepararmos um diploma de execução do regulamento. Houve uma ótima articulação entre os reguladores que participaram neste trabalho. O resultado desse diploma é um projeto de proposta de lei que foi apresentado ao Governo no dia 30 de maio, entregue aos diferentes gabinetes que têm algum envolvimento nesta matéria, que estavam, portanto, associados ao despacho que criou o grupo de trabalho. O que é que está previsto para a ERC nesse projeto de proposta de lei? Que a ERC fique responsável para a fiscalização das medidas que estão previstas no regulamento relativas à proteção de menores, sobretudo privacidade de proteção de menores, também definição de termos e condições dos serviços intermediários que sejam dirigidos essencialmente a menores também será, portanto, de nossa fiscalização ver quais são os termos e condições e as boas práticas, no fundo, que serão adotadas para esses serviços intermediários, para essas plataformas, no fundo, tanto vulgo plataformas, e também na matéria de questões de identificação de publicidade. São as áreas que estão definidas nesse projeto de proposta de lei. Foi entregue, como disse, ao Governo, tem também já uma previsão do financiamento das diferentes entidades que vão participar ou que estão definidas no projeto. A ANACOM, a ERC e a CNPD, que são as autoridades competentes. E penso que, portanto, será uma lei e terá que vir a Parlamento para a decisão dos seus deputados. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sra. Presidente da ERC, Dra. Maria Helena de Carvalho e Sousa, na sua pessoa, cumprimento os restantes membros da ERC. Como é do conhecimento geral, é função da ERC monitorizar e garantir o cumprimento das leis e normas que regem o setor da comunicação social, bem como assegurar a existência de pluralismo e diversidade na comunicação social, seja ela pública ou privada. Num ano marcado por 2 atos eleitorais, as legislativas e as europeias, e consequentemente por 2 períodos de campanha eleitoral, existem pontos que consideramos fulcrais abordar e obter o vosso parecer. Considero, Vossas Excelências, que no decorrer da campanha eleitoral para ambas as eleições existiu uma correta, isenta e plural cobertura jornalística das mesmas e, em matéria de tempos de antena e cobertura jornalística da campanha, esta foi isenta e proporcional para todas as forças políticas. Segundo o relatório de cobertura jornalística da ERC das eleições legislativas, nos programas de documentário, as presenças de comentadores eram maioritariamente ligados à AD, PS e Bloco de Esquerda, colocando a terceira força política, o Chega, fora dos representados. Perante isto, consideram que a cobertura jornalística foi isenta e plural ou enviesada por via da escolha destes comentadores? No mesmo sentido, gostaríamos de obter o vosso parecer
sobre a pluralidade partidária nos espaços de comentários regulares, em particular se acreditam que os diversos partidos com assento parlamentar estão representados proporcionalmente, ou seja, se existem partidos com menor dimensão, com mais comentadores que forças políticas de superior dimensão eleitoral. Em matéria de debates, quer para as legislativas, quer para as europeias, mas em especial foco nas primeiras, ficou claro que era dado maior destaque, em tempo, ao comentário pós-debate do que ao debate propriamente dito. Na nossa opinião, isto retira a possibilidade de uma melhor análise e transmissão de ideias em bruto para os telespectadores e privilegia o comentário, em muitos casos pouco isento, dos comentadores das estações televisivas que, através de notas quantitativas e comentários, contribuíam para um enviesamento da realidade, como mais tarde viemos a verificar. Convidamos, pois, a comentar esta situação, bem como a tomar uma posição sobre a transmissão e condução dos debates e respectivos espaços de comentários seguintes. Nos últimos dias de campanha para as eleições europeias, no próprio dia das eleições, o Sr. Deputado Rui Tavares apelou ao voto no Partido Livre, embora de uma forma encapotada. Qual vai ser a atuação da ERC perante este caso? É com especial preocupação que constatamos uma cada vez maior confusão entre o jornalista e o comentador, entre a notícia e o comentário. Devendo o jornalismo ser isento, objetivo e imparcial, como vêem a cada vez maior subjetividade e presença de jornalistas em painéis de comentário, bem como a consequente mistura entre o papel jornalístico e o papel de comentador. Que ponto de situação fazem sobre a questão da liberdade dos mídias? Consideram que o estado atual da comunicação social tem vindo a evoluir no sentido de atingir uma cada vez maior independência, veracidade, pluralismo e isenção? Ou que, em particular por questões financeiras ou ideológicas, estes estão mais dependentes e, como tal, potencialmente mais condicionados? Não podemos também fugir ao tema da cultura. Segundo as sondagens conduzidas em 2019 pela Eurosondagem, 86,7% dos portugueses não é contra as touradas, sendo apenas 11% contra. Mais de 70% acham que seria grave o desaparecimento das touradas e cerca de 80% consideram que assistir a uma corrida de touros é uma escolha pessoal, não tendo o Estado que decidir sobre a existência destas. Uma vez que a ERC, e cito a Sra. Presidente, a ERC está limitada à legalidade, como é que é possível uma diretriz do Conselho Geral Independente da RTP violar toda a legislação aplicável, sendo que não só a lei entende que as corridas de touros são lícitas, como são consideradas um espetáculo de natureza artística. Neste sentido, e tendo em consideração que o fim das transmissões televisivas de corridas de touros se deveu a motivações puramente ideológicas, vindas de partidos que apenas representam minorias, não respeitando a vontade claramente maioritária dos portugueses e sendo esta uma importante atividade cultural e tradicional portuguesa, não falando já na importância económica deste setor, questionamos qual a posição da ERC sobre o fim da transmissão das corridas de touros nos canais públicos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Também agradeço muito estas questões, porque a qualidade dos processos eleitorais e a qualidade das campanhas, tudo isso é da maior relevância para a ERC. Agora, a ERC opera nesta matéria sempre em função da lei que existe. Ou seja, a ERC não pode ir para além daquilo que está previsto e a lei exige um conjunto, digamos, de mínimos, se quisermos, e depois há ainda as questões da liberdade editorial, que estão também previstas na própria lei eleitoral. Portanto, este é o quadro geral. Agora, relativamente a estes casos mais concretos e mais específicos, relativamente a esta atual
eleição, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado que não é ainda, digamos, correto da nossa parte estarmos a fazer uma análise, uma avaliação, uma vez que a ERC tem um departamento que faz uma análise técnica. Essa análise técnica é certamente apresentada, portanto, ela é transformada em documentos que depois são analisados pelo Conselho Regulador e depois, sobre cada um desses documentos, naturalmente, a ERC pronuncia-se no quadro das decisões do Conselho Regulador. Portanto, relativamente a esta matéria, julgo que não é ainda o momento para estarmos a fazer uma avaliação relativamente àquilo que ocorreu no quadro, neste quadro eleitoral. Mas posso, em qualquer caso, dizer ao Sr. Deputado, porque acho que isso faz parte da doutrina da ERC, é que a separação entre a opinião e os factos é uma das linhas absolutamente fundamentais e que, em toda a apreciação, independentemente agora, digamos, dos processos eleitorais, esse trabalho é sempre efetuado no sentido de garantir que os telespectadores, os leitores, os ouvintes, não são enganados relativamente à natureza específica, digamos, daquelas matérias. Portanto, os factos têm que ser apresentados de um modo rigoroso, e o rigor tem implicações do ponto de vista de ouvirmos a outra parte, digamos, da triangulação da informação, não é? E a opinião, de facto, é livre e, desde que não ultrapasse os limites da lei, no quadro, digamos, da opinião, os cidadãos têm, de facto, uma amplitude maior do que no quadro informativo. Mas agradeço muito as suas questões, porque elas são muito importantes, e a ERC irá certamente pronunciar-se relativamente a todas as queixas ou participações ou todas as considerações que queiram fazer-nos chegar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Eu não vou acrescentar muito mais àquilo que já foi colocado. Queria... já houve perguntas genéricas sobre os riscos de concentração da comunicação social. É um dos temas que mais nos preocupa, mas queria regressar à questão dos recursos que a ERC tem, ou dos quais, ou que falta, digamos assim, para cumprir. Já não refiro à ampliação de competências que poderia existir, mas para cumprir as competências que tem hoje. Em termos de recursos humanos, que recursos é que existem, quais é que seriam necessários, se estão sanadas questões que existiram no passado e que quem esteve aqui noutros momentos, noutras leituras, sabe que houve alguns entendimentos entre os trabalhadores da ERC e o Conselho Regulador, se essas questões estão sanadas, se seria necessário abrir contratações, concursos, para quantos, em que áreas. Era sobretudo sobre essa questão de recursos humanos, recursos financeiros, que eu queria deixar uma questão. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por responder, tem a palavra a Sra. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigada. Estas questões são-nos muito caras. Naturalmente que nós nunca podemos dizer que as dificuldades que se foram desenvolvendo ao longo dos anos, as instituições têm todas a sua história, e é natural que os problemas não se resolvam todos de uma vez. É possível que algumas das dificuldades se mantenham, mas também é verdade que temos procurado, com todos os trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores, portanto, fazer um trabalho muito próximo, de grande proximidade, no sentido de procurarmos garantir que as pessoas se sentem bem na ERC, que gostam de trabalhar na ERC, que se sentem respeitadas, que sentem que têm um horizonte também de progressão. Portanto, isso para nós é muito importante. Se a Sra. Deputada me pergunta, estão sanadas? Isso eu diria que não posso
posso cabalmente dizer, Sra. Deputada, chegamos aqui em 7 meses, resolvemos tudo o que estava para trás, as dificuldades, isso seria excessivo da nossa parte, mas o que posso garantir é que estamos a trabalhar. Agora, relativamente às questões mais concretas, no que diz respeito às necessidades de recursos humanos, eu diria que nós precisamos claramente, já hoje, de recursos humanos para as competências ainda anteriores ao DSA e ao ENFA. Nós precisamos claramente de mais recursos para cumprir, digamos, as competências atuais fora desse quadro, nomeadamente em termos, digamos, de capacitação ao nível do digital. Nós temos um corpo de funcionários, de trabalhadores que é altamente qualificado, muitos têm certamente competências também nessa área, mas a exigência de uma instituição como a ERC hoje implica a transversalidade das competências fortes na área do digital, sejam juristas, sejam, portanto, trabalhadores que trabalham na área da análise dos média, portanto, em todas as áreas nós precisamos de reforçar a componente do digital. Portanto, esse aspecto é absolutamente fundamental. Depois, ao nível, digamos, das competências, e agora falarei apenas do DSA, e neste caso concreto até tem sido o conselheiro Telmo Gonçalves que tem trabalhado mais com a ANACOM nessa planificação. A planificação que nós temos é que o reforço de competências só para o DSA e para sermos capazes de responder às exigências que o DSA obriga, enfim, por lei, é um regulamento de aplicação direta, portanto, só para isso nós precisaríamos de mais 15 funcionários. Portanto, é disso de que estamos a falar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Concluímos a primeira ronda, passamos à segunda ronda. Como sabem, na segunda ronda tem 3 inscritos, portanto, serão cada deputado dispõe de 3 minutos e depois a Sra. Presidente, ou quem indicar, dispõe de 9 minutos, porque não tenho mais pedidos de palavra, portanto, serão 9 minutos, depois responderá em 9 minutos. Portanto, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Carreira. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Antes de avançar, esclarecer que o colega do Partido Socialista tentou associar o atraso na nomeação do novo elemento do PSD para o Conselho Regulador, porém sabemos que em nada perturbou o bom funcionamento, porque o antigo continua a desempenhar funções e, portanto, em nada perturbou a apresentação dos relatórios e, portanto, é uma falsa questão e era importante esclarecer isto neste momento. Doutora Helena, voltando a 2 questões que consideramos importantes e porque falamos que é necessário e percebemos da sua intervenção e das suas respostas que é clara a necessidade de haver uma nova reorganização jurídica de todos os processos, contudo, não ficou claro para nós se o atual Conselho Regulador se revê no projeto de alteração de lei da imprensa e da rádio que deram entrada na Assembleia da República e para nós era importante esclarecer essa questão. Uma segunda questão colocada e não respondida na primeira ronda e que solicitamos que, se possível, quando falávamos da hipótese de um balanço do trabalho da ERC e que nos deixasse algumas notas de futuro, se entender pertinente, gostaríamos que abordassem, por exemplo, os 10 eixos estratégicos que pretendem para o vosso mandato. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, um ano de atraso numa eleição parece-me causa sempre alguns transtornos e impasses, mas é do passado, vamos ao futuro e isso é o mais importante. E queria colocar 2 questões que foram brevemente afloradas.
mas que pensamos que carecem de alguma profundidade. A primeira tem a ver com a questão do anúncio recente do governo português de avançar com um plano de ação para os mídia e com um conjunto de um pacote de apoios financeiros e a questão também de um conjunto de outras iniciativas que os restantes partidos políticos também já apresentaram para combater, nomeadamente, a crise da comunicação social, e todos eles tinham uma visão nos seus programas e, portanto, aquilo que é importante nesta fase percebermos é se, do vosso ponto de vista, há alguma análise prévia que deva ser feita, portanto, algum estudo de impacto inicial ou, em alternativa, algum outro mecanismo de antecipação destas medidas, de forma a garantir o quê? Aquilo que é o mais importante para nós quando falamos de apoios financeiros, que é a naturalidade, a transparência nas decisões relativas a esses apoios, bem como a independência dos órgãos de comunicação social, de forma até a irmos ao encontro do EMFA, que determina isso mesmo. E, portanto, a vossa visão, o que é que nos pode dizer hoje em relação a isto? E a segunda questão tem a ver com a questão financeira da ERC, portanto, isto percebendo que de 2021 para 2022 há uma diferença significativa e uma dependência cada vez maior, nomeadamente de receitas que não dependem da atuação da ERC, nomeadamente aquele milhão que frisam no relatório da ANACOM, que a ter entrado mudaria o cenário para um saldo positivo de mais de 600 mil euros. A pergunta é se, de alguma forma, vocês entendem que, para cumprir as recomendações da EMFA, há necessidade de mexer com aquilo que é o panorama de sustentabilidade financeira da ERC e que medidas é que apontavam para essa solução. E, obviamente, ficamos disponíveis, agradecendo também a todos os elementos do Conselho Regulador. Se houver alguma informação que queiram partilhar, ficamos agradecidos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente da ERC, Doutora Helena Sousa e estimados membros do Conselho Regulador da ERC aqui presentes. Foi noticiado recentemente, e passo a citar, a entidade reguladora da comunicação afirma que o jornalismo vive um dos momentos mais críticos da sua história e defende ser prioritária a atualização dos meios legais e a adaptação da lei de imprensa. Neste sentido, e para que possamos fazer aqui um trabalho conjunto, perguntava quais é que consideram ser as alterações à lei de imprensa mais urgentes e mais prementes para renovarmos aquilo que é o panorama jornalístico em Portugal. E queria também questionar neste sentido se nestas alterações à lei de imprensa se consideram que estas alterações devem incidir também sobre a punição quando os jornalistas ou um órgão de comunicação social não cumpre o seu dever ético e deontológico. Aproveito também para pedir a opinião da Sra. Presidente da ERC relativamente às plataformas digitais de informação. Queria perceber de que forma, qual é a opinião da ERC na forma como devemos diferenciar aquilo que são plataformas de informação daquilo que é o jornalismo tradicional, porque nós sabemos que estas plataformas digitais de informação vivem essencialmente das notícias que são feitas pelos jornalistas de órgãos de comunicação social tradicionais, e queria perceber se a ERC considera que é necessário haver esta diferenciação e de que forma é que o podemos fazer. E para terminar, no início deste mês o Sr. Primeiro-Ministro referiu ser possível haver algum financiamento público para a comunicação social, justificando-se com o facto de que aqueles que cumprem serviço público naturalmente que devem esperar do Estado o reconhecimento do serviço que prestam. Ora, face a estas declarações, queria colocar aqui algumas questões. Portanto, não existe já um serviço público no que respeita à comunicação social. Temos a RTP, a Lusa, as rádios também, a Antena 1, 2, 3. Face ao exposto, a ERC não considera que uma intromissão do Estado em empresas privadas do setor da comunicação social pode comprometer a liberdade, a independência e a isenção destas empresas e dos jornalistas que lá trabalham? E como é que a ERC vê esta possibilidade de financiamento público em entidades privadas de comunicação social? E pergunto também se não considera a ERC
e há pouco aqui falou-se também dos órgãos de comunicação social regionais, se não considera a ERC que então há haver um esforço financeiro por parte do Estado, se não deveria ser este esforço direcionado para estes órgãos de comunicação social locais e regionais que, como sabemos, vivem momentos muito, muito difíceis. E agora só muito rapidamente uma notícia que veio hoje a público e da qual também ainda não temos muitas informações, mas se tiver alguma informação que nos possa ajudar, uma notícia do Correio da Manhã cujo título diz: diretor do JN e da TSF suspeito de trocar notícias por contratos. Ora, segundo a notícia, Domingos Andrade, atual diretor-geral editorial do JN e da TSF, é suspeito de fazer notícias a pedido em troca de contratos. Quem o diz é o Ministério Público e dilo com base em escutas telefónicas. Queria perceber se a ERC já tinha recebido alguma queixa neste sentido de que haveria esta troca de favores entre Domingos Andrade e várias entidades, e queria também saber se a ERC levará a cabo algum tipo de diligência para apurar a veracidade destas informações. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente da ERC. Faça favor. Sra. Presidente, se me permitir, eu iria muito sucintamente responder a algumas destas questões e depois passaria a palavra aos meus colegas para uma última palavra. Pode ser, Sra. Presidente? Muito obrigada. Portanto, então, a primeira questão que nos foi colocada agora nesta ronda tem a ver com a lei da imprensa e com a lei da rádio. Foi-nos perguntado, portanto, se precisam de ser revisitadas. Eu diria que sim, precisam de ser revisitadas, mas não é suficiente, julgo eu, o contributo que foi já dado, e certamente bem, pela ERC em momento anterior. E isto tem a ver com o facto da realidade ser dinâmica. Entretanto, foram publicados documentos como o ENFA, como o DSA, portanto, é necessário fazer uma revisitação com base nos instrumentos mais recentes e que têm impacto nestes documentos. Quanto aos eixos estratégicos, eu de facto não tenho tempo para os apresentar aqui. São 10 eixos estratégicos, começam nas questões da digitalização, cobrem questões que têm que ver com o modelo de financiamento da ERC, têm a ver com a questão, digamos, do nosso futuro coletivo, as questões da literacia mediática, portanto, digamos que há um conjunto muito amplo de questões. Pretendemos reforçar, portanto, estas competências na área do digital, colaborar eficazmente com o legislador, mas sobre isso nós já aqui conversamos, aprofundar a relação com os reguladores nacionais e internacionais, termos aí um papel mais ativo e mais articulado, aproximar a ERC dos regulados e dos seus representantes. Para nós é muito importante estarmos próximos dos regulados, mesmo descentralizando algumas das nossas ações para que a proximidade também seja geográfica. Queremos desenvolver redes com a academia e com centros de investigação. Queremos, naturalmente, contribuir para a promoção da qualidade do jornalismo e, neste quadro, posso desde já dizer que temos tido um conjunto de contactos com sindicatos jornalistas, com a Comissão da Carteira Profissional, portanto, isso parece-nos mesmo muito relevante. Temos também pensado a questão do apoio e da promoção da sustentabilidade do setor. De facto, o setor está numa fase de grande dificuldade. Como eixo estratégico número 8, temos o combate à desinformação, de resto é entendido por vários organismos internacionais como um dos grandes desafios hoje, mesmo internacional e mesmo ao nível, digamos, de política externa e da geoestratégia. Depois temos também como eixo a promoção da literacia mediática e, por fim, a questão do modelo
de financiamento que tem que ser adequado, tem que ser imprevisível e tem que ser independente. Portanto, e esta independência também decorre de alguns instrumentos legais mais recentes que foram apresentados e desenvolvidos ao nível da Comissão Europeia. Passando já para as questões que foram colocadas pelo PS, portanto, a questão dos apoios financeiros. Ora bem, o apoio ao setor e o desenvolvimento de políticas públicas poderá e deverá passar por apoios financeiros, mas eventualmente não só. Portanto, esta é uma área que de facto vale a pena trabalhar. Há muitos países europeus que já o fazem há décadas e fazem-no bem, no sentido em que as questões, as preocupações e os medos legítimos relativos às questões da dependência face aos poderes políticos são de algum modo sanados através da criação ou da utilização de entidades independentes. Portanto, eu julgo que Portugal poderia beneficiar dessas experiências e aproveito a oportunidade para dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas que na IERC nós já preparamos um documento que de algum modo resume, apresenta, digamos, as principais medidas e ações que estão a ser desenvolvidas nos países europeus e temos todo o gosto em partilhar com esta Comissão, se for do entendimento de todos, porque é um documento que de algum modo sintetiza, porque há muita literatura, há vastíssima literatura sobre isso, mas nem sempre, como é evidente, os senhores deputados e as senhoras deputadas têm tempo para fazer, digamos, essas leituras tão amplas, de modo que, se for esse o entendimento, a IERC, não neste momento, porque ele não está fechado, mas dentro, talvez, de uns 15 dias, 3 semanas, teremos condições para enviar aqui à Assembleia da República, se desejarem, sendo que é apenas um documento inicial, portanto, para debate, é um resumo, portanto, naturalmente, os senhores deputados farão aquilo que muito bem entenderem, mas temos feito e, se puder ser útil, temos de facto muito gosto. Também foi colocada a questão do novo financiamento da IERC. Está fora de questão a necessidade de um novo modelo de financiamento. Podemos agora, no imediato, procurar corrigir, digamos, com algum mecanismo mais pragmático, mais rápida a situação que existe, que é uma situação que não tem viabilidade, não tem sustentabilidade, mas nós entendemos mesmo que o próprio modelo de financiamento, tal como está a funcionar, não é adequado às exigências da IERC, não só por questões financeiras, mas também por questões de autonomia e de independência que agora o ENFA e o DSA obrigam precisamente que isso seja feito. A senhora deputada do Chega colocou a questão do jornalismo viver um momento crítico, sim. De facto, o jornalismo vive num momento crítico, mas não está sozinho na vivência desse momento crítico. Eu diria que nós atravessamos uma crise epistémica, portanto, eu acho que as instituições de conhecimento, e aqui falo das universidades, falo dos centros de investigação, falo da própria escola, as estruturas que produzem e divulgam conhecimento estão em crise, e o jornalismo está em crise no quadro desse problema mais amplo que eu vejo como uma crise epistémica, sendo que as pessoas não sabem em que podem acreditar. Isto tem a ver com questões de inteligência artificial, tem a ver com todo o tipo de desinformação, tem muito a ver também com o modo como as plataformas têm sido autorizadas a funcionar. É claro que agora há regras que poderão exigir um pouco mais, mas pessoalmente continuo a pensar que estamos ainda muito longe, mesmo com esta lei, estamos ainda muito longe, ou com estas leis, de conseguir resolver o problema. A literacia mediática vai ajudar, mas, uma vez mais, as questões da literacia mediática pressupõem que quem ensina compreende o que se está a passar. E isto é muito importante que se perceba. É que muitas vezes não é possível perceber o que se está a passar.
Portanto, este assunto que a Sra. Deputada coloca, para mim, é de facto da maior relevância. Quanto às questões, digamos, da Lusa, da RTP, sim, a Lusa, a RTP, desempenham um serviço público que considero fundamental e que em todos os países europeus é também reconhecido, mas eu diria que todo o jornalismo trabalha numa base de serviço público e de promoção do bem comum. Portanto, o jornalismo tem como referencial o interesse dos cidadãos. Portanto, desse ponto de vista, o jornalismo, do modo geral, responde, através do seu rigor e da exigência que tem que garantir em tudo o que produz, que os cidadãos são bem informados, são bem esclarecidos para poderem fazer as melhores opções. Opções em sociedade, opções nas comunidades em que vivem. Portanto, sim, o serviço público tem exigências acrescidas, tem exigências maiores, elas estão na lei, também precisa de ser revisto o contrato, mas eu diria que o jornalismo, em geral, tem também essas responsabilidades. Agora, se a Sra. Presidente permitisse, só uma palavrinha final a todos os membros do Conselho Regulador. Então, 1 minuto para cada um dos senhores, dos membros do Conselho Regulador. Começamos pelas senhoras, a senhora Conselheira Rita Rola, tem a palavra. Muito bom dia, Sra. Presidente, e bom dia, quase boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Eu não tenho muito mais a acrescentar que aquilo que foi dito pelos meus colegas, corroboro aquilo que foi dito pela Sra. Presidente, pela Conselheira Carla Martins e pelo Conselheiro Telmo Gonçalves. Nós estamos aqui para fazer nós queremos um bom trabalho, daí os nossos eixos que embora de uma forma ainda que resumida, foram aqui um bocadinho expostos, mas certamente teremos a oportunidade de os desenvolver convosco, mas certamente que é, e não tenho dúvidas que é muito importante trabalharmos em conjunto para que tudo corra melhor e para que nós vos possamos apoiar e vocês nos poderem apoiar a nós. Portanto, muito obrigada e muito bom dia a todos. Muito obrigada. Agora a senhora Conselheira Carla Martins. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também como palavras finais, agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes e prestarmos as informações e os esclarecimentos. Relativamente àquilo que nós estamos a acompanhar, são muitos assuntos, aliás, como é muito visível, a amplitude, a diversidade dos assuntos que temos que acompanhar, além de que a velocidade a que tudo está a acontecer, torna de facto o desafio grande. Gostaria de deixar aqui 3 notas finais relativamente a questões que não puderam ser aprofundadas, mas penso que teremos novas oportunidades. Tem a ver com as propostas específicas de revisão de leis setoriais. Nós teremos de revisitar a proposta de revisão da lei de imprensa que foi submetida ao Parlamento, bem como a proposta de revisão da lei da rádio, ainda que a lei da rádio tenha sido alterada recentemente. Não falando sobre casos concretos, mas só para também informar que a ERC está a realizar um estudo que nos parece bastante relevante sobre a separação entre conteúdos jornalísticos e conteúdos comerciais e publicitários. Relativamente aos níveis de concentração, pela análise que nós temos realizado, e embora não exista na lei portuguesa a possibilidade de fazer uma análise multi-meios, porque ela não está prevista, de qualquer forma existe sim um risco de concentração da comunicação social em Portugal, que é averiguada pelo nível de rendimentos e também pelo nível de audiências. Isso é algo que nos preocupa vis-à-vis o pluralismo, a avaliação do pluralismo, obviamente que ainda nos preocupa mais com a fragilidade das fontes de receitas da comunicação social atualmente. De qualquer forma, nós pensamos que será importante, e até aqui, aproveitando o enquadramento do EMFA, será importante nós definirmos um modelo de avaliação dos níveis de concentração e pluralismo do setor da comunicação social, incluindo já as plataformas online, e também podermos ter um modelo para a análise de risco dessa concentração na independência, no pluralismo e diversidade do setor.
Muito obrigada. Muito obrigada. Sr. Conselheiro Telmo Gonçalves tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado pela atenção dispensada ao nosso trabalho e ao acompanhamento que fazem da nossa atividade, que pretendemos que seja o mais próximo possível e estar à disposição da Assembleia para tudo o que diz respeito à regulação da comunicação social e à produção legislativa para a área da comunicação social. Só 3 notas muito rápidas para usar o meu minuto. Primeira questão. Nós também não estamos satisfeitos com a velocidade ou os timings para o debate sobre o nosso relatório de regulação e estamos a fazer todos os esforços para reduzir os tempos da sua produção. Temos que o fazer com algum tempo, porque há uma série de procedimentos que já vêm de trás e que vamos ter que adaptar, mas é um dos objetivos que tem o nosso Conselho, que é reduzir a produção, o tempo de produção do relatório de regulação. Outra questão que tem a ver com o pluralismo, muito rapidamente, o pluralismo nunca é perfeito, nunca é suficiente. Queria só chamar a atenção para o facto de a ERC ter, após 1 mês e meio das eleições, 2 relatórios publicados sobre como foi a representação da participação das forças políticas candidatas às eleições legislativas durante a eleição legislativa. Também está a preparar, portanto, um relatório para a rádio, portanto, e televisão, agora para as eleições europeias. Portanto, de alguma forma, é um contributo para acompanharmos de maneira mais célere as questões relacionadas com o pluralismo e também todas as queixas e participações que surgiram sobre as eleições legislativas, 1 mês depois estavam resolvidas em tempo da nossa parte. O mesmo também estamos a fazer em relação às eleições europeias. Com isto, não quer dizer que o modelo de análise do pluralismo não mereça ser revisitado, já tem alguns anos de aplicação e, da parte do Conselho Regulador, há essa intenção também de revisitar o modelo de análise do próprio pluralismo. Por fim, a questão dos planos de incentivos para a comunicação social. A questão que se coloca muitas vezes de que da independência é de facto importante, a independência e salvaguardar a independência dos órgãos de comunicação social quando existem apoios do Estado, mas a verdade é que muitos países têm esses apoios de forma há uma grande diversidade de apoios e a entidade reguladora para a comunicação social está a desenvolver um trabalho que em breve poderá ser do conhecimento da Comissão, da multiplicidade, que vai dar conta da multiplicidade de apoios e de estratégias que podem ser utilizadas para apoiar a comunicação social e aqui estamos num tempo em que não basta só olhar para a comunicação social local e regional, os apoios em todos os países estão a ser muito mais amplos, dada a fragilidade que a atividade de comunicação social tradicional está a sofrer. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente Pedro Correia Gonçalves também. Faça favor. Senhora Presidente, muito obrigado. Vou ser muito telegráfico, apenas sublinhar um aspecto que tem que ver com o financiamento da ERC. Eu gosto muito de Machado de Assis e Machado de Assis tem uma expressão muito engraçada que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas apenas para quem não sabe o que fazer com ele. E, de facto, ficou aqui abundantemente demonstrado aquilo que nós poderíamos fazer se tivéssemos um modelo de financiamento adequado às exigências dos novos tempos. Nós temos mais de 80 competências dispersas pela legislação. Mais competências vêm a caminho, quer com a aprovação da futura lei dos serviços digitais, quer também com a entrada em vigor do EMFA. E por isso nós temos um modelo de financiamento completamente desadequado às novas exigências, àquilo que o país espera de nós, que esta Assembleia espera de nós, e a esse respeito, também de uma forma muito resumida, nós temos 3 grandes fontes de financiamento. Como já disseram aqui os senhores deputados, neste momento
estamos dependentes, na maioria, daquilo que recebemos por via do Orçamento da Assembleia da República, e temos a agradecer à Assembleia da República o facto de terem vindo a fortalecer, a reforçar a nossa dotação. E depois temos duas que alteram, consoante o ano, o produto das taxas de supervisão e de regulação e o produto das coimas, que pode oscilar, e depois temos o tal famoso milhão proveniente dos resultados líquidos da ANACOM. Essa é uma receita que, além de insuficiente, é incerta, porque nós nunca sabemos quando é que a recebemos. E dando uma nota de atualidade ao Sr. Deputado Luís Dias, que falou há pouco, neste momento nós somos credores de 3 milhões de euros, ou seja, 1 milhão de euros por conta dos resultados líquidos de 2021 e 2 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado para este ano, por conta dos resultados líquidos de 2022. Portanto, numa entidade em que tem um modelo de financiamento desadequado, 3 milhões de euros é muito, muito dinheiro, e nós precisamos de reforçar, como os meus colegas abundantemente também já referiram, quer os meios físicos, quer os meios humanos, para nós podermos levar por diante as nossas competências. Uma nota final também: nós tivemos a oportunidade de reunir já com a Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República, demos-lhe conta destas nossas angústias existenciais, e também com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Também tivemos a ocasião de explanar estas nossas questões, estes nossos problemas, e tivemos uma abertura completa da parte deles também para discutir. Reitero aqui, Sra. Presidente, o nosso desejo de colaborar proficuamente e de uma forma direta com a Sra. Presidente e com esta Comissão, e aproveitando o facto desta ser a primeira vez que estamos cá nesta nova configuração, desejar à Sra. Presidente e aos Srs. Deputados um bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Também, em nome de nós todos, agradecemos a vossa presença, as informações que nos trouxeram, a disponibilidade que manifestaram para aqui vir, mesmo quando não é ao abrigo do regimento e da legislação. E agradecemos também o trabalho que estão a fazer. Pessoalmente, isto já em termos pessoais, gostaria de saudar o facto de este Conselho Regulador hoje ter aqui provado que teve uma gestação difícil, mas que, pelos vistos, valeu a pena, porque tem um comportamento completamente diferente daquele que outros conselhos reguladores. Enquanto eu fui presidente da Comissão entre 2015 e 2019, cujo comportamento e funcionamento deixava muito a desejar. Digo isto porque também o disse na altura e o lamentei várias vezes publicamente. E, portanto, desejamos-lhes as maiores felicidades, esperamos que esta união que aqui pareceu transparecer e vontade de trabalhar e conjugação de esforços se mantenha. Tomei boa nota dos desafios que também têm, consciência dos desafios que temos pela frente. Nós estamos a viver um mundo muito mais desafiante e perigoso do que aquele admirável mundo novo de que o Axel falou, e, portanto, nós temos de nos preparar, e não são desafios fáceis, porque aquilo que a inteligência artificial e as novas tecnologias nos desafiam são de tal dimensão que nós não conseguimos sequer imaginar o que vai acontecer. Mas já temos consciência de que é necessário atualizar legislação, atualizar também o normativo
e os recursos e os procedimentos e, portanto, temos uma tarefa enorme pela frente, mas certamente que conseguiremos dar boa conta do recado, havendo força de vontade e havendo também o aturado estudo de que nós fazemos gala. Portanto, desejamos-lhes as maiores felicidades e até breve. Muito obrigada.